Que outras condições que você acha que você consegue identificar de padrão? Quando você sente assim, putz, essa época do ano aumenta por causa disso, ou aquele lugar teve mais por causa daquilo que estava acontecendo? Tem uma coisa que você pergunta, viu logo na minha cabeça. Em off eu lhe falo. Aqui eu não posso falar, porque senão a corregedoria vem. Mas tem uma coisa que veio logo na minha coisa, você perguntou de épocas do ano que aumentam a criminalidade, e eu te falo depois. Mas tem, sim, coisas assim desse tipo. E até assim, coisas que eu acho que você nunca pensou, que eu nem sabia que existia. Nos meus casos, já peguei alguns que envolviam coisas de magia negra. E aí a gente tenta entender um pouco como é que isso acontece. Por exemplo, às vezes eu tive que entrar em alguns terreiros para fazer mortes lá nesses terreiros. E, por exemplo, tinha pipoca. Era cheio de pipoca. Eu disse, gente, por que tem tanta pipoca? O povo come tanta pipoca aqui, né? Por que todo terreiro o povo come tanta pipoca? É porque é fácil fazer? Não é, porque a pipoca tem uma relação com aquela oferenda. E eu não sabia, aí você vai estudando. E aí, nesses dos estudos, eu também vi que existem, para cada época do ano, cada oferenda que vai ser feita, existe algo específico que vai ser ofertado. Então, às vezes, é um gato, é um cachorro, né? Vamos começando daí. Então, tem meses no ano que a gente tem mais mortes de cachorro, mais mortes de gato. Mas isso aí nem interessa para a perícia, porque a gente não... A não ser que seja claramente aí crime ambiental, vai. Mas eu explico isso no início para chegar a outra parte. Tem épocas do ano que desaparece mais criança. E aí, quando você vai entender dessas religiões, existem certas oferendas que utilizam crianças para aquela entidade específica. E aí, isso acontece em mês tal, né? Então, assim, algumas pessoas que podem estar ouvindo e ter, de repente, né, algo relacionado com essas religiões, podem concordar ou não concordar. Mas isso foram para entender o contexto em que eu investigava. Conversando com pessoas da área, passei a entender isso. Tem alguns meses que somem mais crianças, isso pode estar relacionado a isso, porque esse é o mês da entidade tal, e essa entidade, para fechar ali o pacto com ela, você tem que ofertar uma criança. E realmente os números batiam. Né? Então, assim, tem muitas coisas, é multifatorial que pode levar isso a acontecer. Final do ano, o dinheiro circula mais, o povo está com 13º, então é normal que eu tenha mais crimes contra o patrimônio, né? Mais roubo, mais furto, porque o dinheiro está circulando mais. Arrombamentos à residência, geralmente muitas famílias migram para outro local durante as férias, ali de janeiro, então aquela residência fica vazia, vai aumentar o número de arrombamentos, então aí a gente já tem uma certa justificativa. Quando a gente vê aumento muito assim de morte, de execução, a gente vai ver muito está relacionado à briga entre facção, quando está disputa por território. Então, a gente vê... aumentou a criminalidade num bairro tal ali. Pô, qual a facção ali que está operando? Está em disputa? Aí, quando a gente vai ver, não, está rolando uma disputa ali pelaquela região, mais pessoas morreram. Então, é multifatorial. Tem muita coisa ali que a gente pode apontar para cada caso específico. Ou essa parada aí da magia negra, que eu imagino que existam sacrifícios ali, né, para algum tipo de ritual, etc. Imagino que deva ser um caso difícil, porque, para quem não acredita muito nisso, é um sacrifício à toa, né? Porque se você não acredita, teoricamente, você não faz o menor sentido. Mas ele cria uma dificuldade a mais por ele ser... Teoricamente, pode ser qualquer criança. Então, você não tem necessariamente uma motivação, uma ligação direta com a vítima. Não, aí só com a investigação mesmo, de repente, quando você consegue chegar a algum suspeito, que porventura pode virar acusado, e ele fala que teve relação a isso, né? Mas, assim, unicamente pelos elementos, nem sempre é fácil, não, a gente chegar. Eu mesmo detesto quando eu pego ocorrências desse tipo, assim. Eu não sou mãe ainda, então eu consigo lidar com ocorrências, por exemplo, que envolvam crianças como vítimas. Então, meus colegas, eles tendem a me pedir para fazer. Às vezes não é plantão meu, mas eu dei uma criança como vítima, eles me ligam e dizem, tu faz aqui pra mim, aí eu vou e faço, não tem um problema. Mas aí já para o lance da magia negra, eu não gosto quando eu pego, aí eu já falo assim, gente, vem pra cá, alguém faz isso aqui pra mim. Eu não gosto. Mas quando eu sei assim, acionamento pro terreiro tal, ou então tem uma mata lá, por exemplo, na minha cidade, que a gente já sabe que aquela mata, ela tá relacionada
a esse tipo de evento. Então, quando dá o chamado para essa mata, eu digo, então... Aí eu lembro que algumas vezes eu fui no início, né, quando eu não sabia dessas coisas, que quando eu chegava lá, que eu me deparava que era, aí eu fico... Porque a gente tem que coletar as coisas, né? A gente tem que coletar, tem que trazer as coisas... Aí eu fui doida é quem coleta um negócio aqui. Doida é quem traz algo desse ambiente aqui. Aí eu não queria levar as coisas, entendeu? Porque eu chego em algum terreiro... tem isso aqui, eu vou levar. Aí, por exemplo, tem foto das pessoas. Não, nessa foto pode ter impressão digital. Eu vou levar essa. Aí eu digo, doido é quem leva essa foto aí. Eu não tiro, eu não removo. Eu não removo desse ambiente, desse sentido. Eu não removo. Aí teve uma vez que eu fui e tava cheio de caixãozinho assim, né? Aí a pessoa que estava comigo, aí fez assim, Amanda, a gente precisa abrir esses caixões, porque pode ter droga dentro desses caixões. Eu fui doida quem abre um caixão desse, porque eu não abro um caixão desse. Deixo que fotografa e eu vou dizer que no ambiente existiam caixões. Sei. Aí fui fazendo outras coisas. Aí, de repente, eu começo a ouvir um barulho. Tac, tac, tac. Quando eu olho, tá essa pessoa quebrando os caixões. Pelo amor de Deus, você vai abrir um portal aqui. Eu não vi. Nossa, horrível abrir um portal. Aí ele abriu algumas e tinha fotos de pessoas dentro desse carro. Que negócio macabro. Tinha fotos de pessoas. Ele fez, Amanda, nessas fotos vai ter impressão digital. A gente vai levar fotos. Eu fiz, pelo amor de Deus. Eu não consigo lidar com isso. Aí teve outra vez que eu cheguei num local de trabalho e tinha um colega lá que estava cheio de sacos de vestígios, assim. E eu vi que tinha umas coisas que ele remetia muito a terreiro. Eu fiz, você fez ocorrência onde? Ele, fiz terreiro na ocorrência na Mata Tal. Eu fiz, você trouxe as que eu trouxe. Eu não fico aqui dentro. Aquelas besteiras, aquelas boas. Cada um tem a sua, né? Espiritualidade. Mas assim, tem, por exemplo, nessa mata, às vezes a gente vai para esses locais, aí tem aqueles perrengues enormes, assim, os caras fortes. Eles não entram. Doutor, olha, vou esperar aqui fora. Ele não permite que eu entre aí. Eu não vou conseguir dormir se eu entrar. Agora, isso assim, tá acostumado a fazer ocorrência com gente degolada, gente decapitada. Mas na mata eu não entro, não, porque eu não sei lidar com esse tipo de coisa aí. Aí sou tipo eu, entendeu? Não gosto. Eu não acredito, mas é melhor não chutar macumba. É melhor não fazer, levar comigo? Não, você é doido. E a importância de manter a cena do crime intacta, né? A gente fala, olha, eu não quero mexer para não estragar. Mas você nunca sentiu nada, porque a nossa audiência aqui, a gente tem uma audiência forte de sobrenatural, você nunca sentiu nada, assim, gente, numa aqui cena... não, aqui tá tudo bem. Agora que você numa falou, cena de crime... várias vezes. Já sentiu alguma coisa? Muito, muito mesmo, assim. Teve uma moça que eu lembro, que eu fiz, ela tinha cometido suicídio. Suicídio é sempre muito forte, né? Aquela presença ali. Ela tinha cometido suicídio e ela tava assim... é difícil a gente achar, vocês acham que é o normal, mas não é. Achar uma vítima de enforcamento em suspensão completa. Completa é aquela, quando ela tá completamente suspensa, né? O normal é a gente encontrar a pessoa sentada, a pessoa de joelho, a pessoa deitada, que se enforca do mesmo jeito. Chama suspensão incompleta ou atípica, como do mesmo jeito. E nessa casa eu fui, essa moça estava na suspensão completa, então ela estava em pé. Só que aí eu fui olhando, eu fui examinando a parte inferior do corpo dela enquanto ela estava suspensa, e ela estava com a cabeça assim, meio virada aqui, né? E quando eu abaixei, ela estava com essa cabeça virada aqui. Aí eu abaixei, aí quando eu fui subir para examinar a parte de cima, o pescoço dela tinha girado. Aí ela tinha um cabelão preto, parecia a Samara do Chamado, né? O cabelão preto, e quando eu virei a cara assim, ela tava assim pra mim, olhando pra ele. Nossa, mãe, eu me arrepiei toda. Aí eu fiz, preciso ir ali fora. Aí fui lá fora, porque eu senti um arrepio, um negócio, e né, virou assim, ó, vou ali fora. Quando eu fui lá fora, aí tava a tia da vítima. Aí a tia olhou e fez, a senhora viu? Aí eu fiz, no caso eu vi, ela sabia que alguém ia ver. Aí eu fiz, não, mas, tipo, não tinha como não ver, né? A moça estava ali. Eu fiz, não, mas por que eu não veria? Porque nem todo mundo vê, minha filha. Aí eu fiz, Aí eu fiz, isso aqui não tá me cheirando bem, não. Eu fiz, a senhora tá falando sobre o quê, de repente? Aí ela fez assim, tipo, ela falou algo relacionado ao diabo, né? Fez, o diabo estava do lado dela. Aí eu fiz misericórdia, porém. E agora, pra eu voltar pra ali com aquela mulher, eu fiz pronto. Foi ele que girou o pescoço dela, olhar pra mim, eu fiz agora. Aí eu assim, um negócio super... E teve outra vez que mas eu fui... Mas você voltou? Aí eu não tinha opção, eu tive que voltar. Mas rezando depois de um Pai Nosso, eu voltei. Fiz, você não viu o lado dela? O diabo estava do lado dela. Ela ainda descreveu assim. Eu fiz, não quero saber, não quero saber. Ela usou outra expressão, sabe? Mas que me remetia a achar que ela quis dizer que era isso. Teve outra que eu fiz, era um canavial. E a vítima estava caída assim no meio do canavial, mas quando você andava, tinha um carro estacionado a uma certa distância. E eu ia encaminhando dessa vítima para esse carro, para apreciar esse carro. E, tipo assim, estava, tipo,
39 graus, tava naquele ambiente. E quando eu ia fazendo esse percurso, eu comecei a me arrepiar inteira e comecei a sentir um frio horroroso, assim. E eu disse, gente, mas 39 graus, de onde vem esse frio? E eu me tremia, assim. Aí depois um colega disse, você se arrepiou? Você está sentindo? Eu fiz, estou sentindo, ele fez. Ele ainda está com a gente aqui. Eu fiz, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Vai aqui depois. Deixa eu ir primeiro aí. Então, tem muitas dessas histórias. Sim. Teve uma vez que eu cheguei num local e eu cumprimentei o defunto sem entender que era o defunto. Isso é péssimo. Que maravilhoso. É muito feio, gente. Mais uma vez, não é comum a gente ver um enforcado em suspensão completa, né? E o dia era um casebrezinho. Aí foi ótimo, maravilhoso. Era um casebre. Era um casebre, então, muito pequenininho. Então, quando a gente entrou, assim, era noite também, não tinha uma iluminação boa, era a iluminação natural que estava lá fora. Então, assim, eu tô tentando justificar, né? O meu erro. Então, quando eu entrei, aí eu dei de cara com o delegado, que ele já estava assim na frente, o delegado e outra pessoa que estava em pé, do lado. Aí eu fui com opa, doutor, tudo bom, prazer, sou Amanda Perita. Aí eu olhei pro outro, eu fiz, opa, tudo bom, Amanda. E a pessoa não entendeu, eu fiz. Onde está a vítima? Olhando, né? Onde está a vítima? Aí o delegado... E não respondeu. Mas juro que eu não percebi. Aí eu falei, onde está a vítima? A cabeça doida. Onde está a vítima? Aí o delegado olhando pra mim assim, eu fiz... Ô, doutor, a vítima tá onde? Ele fez, você está falando com ela? Aí eu vi, meu Deus. Não, eu fiz. Aí sabe aquele episódio do Chaves que ele faz... Foi tipo aquilo. Eu fiz, não, isso não tá acontecendo comigo, não tá. Essa perita não identificou a assassinada? Gente, aí, ó, não sei. Aí tem várias histórias assim desse tipo. É uma loucura, assim. Mas tem assim, eu tenho muitos pesadelos. Ah, é? Tenho muitos pesadelos. Eu praticamente toda noite eu tenho Sério? pesadelo com vítimas, com tudo. É o que eu digo assim, eu não me impressiono, pelo menos não conscientemente. O perito, quando ele fala, não me importo, conscientemente. Porque o inconsciente está sendo tomado aí por essas coisas. Então, reflete muito nisso, assim, no sono, que é muito ruim, assim. Eu tenho muitos pesadelos. Tem dia que realmente eu tô para muita conversa, então eu acho que é quando eu já tô assim num estado mais pesado de algum caso, aí eu vou rezar para tentar melhorar, mas não tem como assim ter E pesadelo não tem como prevenir, né? Não tem como. Aí eu converso com meus colegas a mesma coisa. Ah, é? Às vezes nem é uma vítima assim que eu reconheço, mas é algo que tá uma pessoa ensanguentada, que tá chorando, que tá gritando. Algumas vezes a gente tem assim uma vítima que diz assim, me ajude. Eu já sonhei com vítimas que diziam, me ajude, me ajude. É terrível, é terrível. Aí eu lembro, essa da moça, né, da Samara, que eu botei o nome dela de Samara. Eu lembro que quando eu cheguei assim no alojamento, eu fui deitar, são beliches. Então eu deitei na cama de baixo. E eu lembro que eu tava virada, assim. Quando eu virei de volta, eu vi o rosto dela, de novo, assim, olhando pra mim, assim, em cima da beliche. Aí eu tomei um susto. Isso foi no dia. Quando foi no outro dia, aí eu fui conversar com meu colega de plantão. Né? Como ele era homem, ele tava em outro alojamento nessa hora. Aí eu conversando com ele, eu fiz, cara, aconteceu uma coisa tão estranha. Eu achei que eu vi a menina de ontem que eu peguei. Aí contei pra ele o que tinha acontecido, contei pra ele o da tia do lado de fora. Aí eu fiz, cara, é tão estranho, porque eu achei que eu tinha visto ela ontem. Ó, que loucura! Ele olhou para mim e fez, por que você achou? Por que você não viu? Porque você sabe que muitos aqui vêm o tempo todo, né? Eu fiz, não sei, não quero saber. Eu tenho raiva de quem sabe. Não tô nem aí para quem tá vendo, no meu caso, eu acho. Não quero ter visto. E pronto. Mas se você sentar... Eu digo assim, converse com um perito e nunca mais durma na sua vida. Porque tem muita coisa assim desse tipo que a gente vai contar. Eu digo assim, meus amigos, eles não gostam de me dar carona. Porque é assim, é natural, sai sem a pessoa querer. A gente tá andando na rua e diz, eu já fiz um homicídio aqui. Isso aqui é uma boca de fumo, isso não é uma casa não, viu? Vá por mim aqui. Eu já fiz também 3 aqui, ó. 3 morreram aqui. É normal, sai. Eu falei, não gosto de lhe dar carona. Aí tem um amigo que eu entro no carro e diz, olha, eu não quero saber de nada, de quem morreu, onde morreu. Aí quando você vê, você já tá falando, menino, olha aqui, foram 3. E assim vai. É terrível, gente. Eu acho ótimo quando eu viajo, que aí eu não fiz um morto aqui, então... tá tudo bem, tudo tranquilo aqui. Tá. Só uma coisa que eu ia te perguntar de curiosidade, e é uma coisa pessoal. Quando você sonha, você acha que é uma parada só do seu subconsciente, ou você acha que realmente tem um espírito te pedindo ajuda? Eu acho as duas coisas. Eu acho as duas coisas. Vai depender do meu modo do dia, assim, né? Se eu tiver meio medrosa, eu digo, isso é meu consciente, tá falando isso aqui. Eu tenho outras vezes que não, que eu falo, cara,
Acho que tem uma coisa Acho diferente. que tem alguma coisa aqui, vamos tentar resolver. A gente tenta migrar para o outro lado, né? Mas eu acho que, de real, assim, eu acho que sim. Eu acho que acontece. Acho que o sobrenatural é coisa que a gente não explica, não. Tem muita coisa para a gente entender. Não tem como explicar isso, não. Mas eu acho que acontece, sim. O que mais abala vocês? Você acha que é, quando né, tratando de casos assim, é a violência do caso ou é a crueldade? Entende? Porque quando você coloca esse peso, por exemplo, desse caso específico, de uma mulher falar era o diabo que estava lá, tem todo um contexto ali por fora que torna muito mais cruel ou mais assustador do que uma briga de bar, e o cara na hora da raiva foi lá e às vezes deixou até muito pior a vítima do que um caso como esse, assim. Olha, nenhum dos dois. Pelo menos no meu caso. O que mais impressiona para mim foi algo que eu jamais pensarei que estaria inserido nisso aí, que é a miséria que a gente vê. A gente acha que conhece a miséria, porque a gente passa de repente no sinal, vê lá o pessoal com fome pedindo, a gente passa pelo lado de uma favela e vê que aquilo ali é uma miséria, mas aquilo não tem nada a ver com a real miséria que existe. E quando você vai atuar em um trabalho assim, aí você dá de cara com algo que você jamais imaginou que era capaz alguém viver, ou nem sobreviver. Eu não falo nem... Às vezes fala, a pessoa não vive, ela sobrevive. Eu não sei nem como é que sobrevive nisso aqui. Então, isso foi algo que me quebrou as pernas, porque não era algo que me prepararam para isso. Quando eu entrei na academia de polícia, dizia, vai ter muita violência, você vai ter que aguentar. Você não pode nunca... Eu lembro muito, você não pode nunca usar o diminutivo, seus casos. Nunca use o diminutivo. Tipo, o velhinho morreu. Não se usa diminutivo aqui. Mas ninguém me falou da miséria. Ninguém me falou. E aí você entra naqueles lugares, aquilo lhe choca de uma forma. Como é que essa pessoa vivia aqui? Aí, fora isso, aquela pessoa foi. E as que ficaram? A família. Como é que essas pessoas vão continuar vivendo aqui? E eu fui entrando numa bad trip com relação a isso, de me sentir culpada pelas coisas que eu tinha. Então, eu saía de um local desse, eu ia para casa, eu ia comer, eu comecei a achar que eu não poderia estar comendo aquilo. Porque como é que eu podia estar comendo aquilo tranquilamente se eu sair de um local agora que as pessoas só tinham sal, assim, dentro eu ia falar geladeira. Pronto, não tem nem geladeira, né? No chão tinha um pacote de sal. E eu comecei a entrar nessa paranoia. E eu comecei a querer ajudar as pessoas que eu ia num local. Eu tinha que ir para um local com algum dinheiro para poder, quando eu chegasse lá, dar às pessoas e querer resolver. Eu queria resolver a vida daquelas pessoas. Que eu comecei a me sentir culpada. Não pela pessoa estar vivendo aquela condição, mas por eu estar em outra condição. Eu me sentia culpada por eu viver outra condição. Então, eu comecei a entrar numa bad trip mesmo com relação a isso. E eu precisei de terapia para sair. Então, isso é algo que me choca mais. A violência não é nada perto disso, perto do desespero daquelas famílias que ficam. Aquilo não é nada. E aí eu passei até a usar meu Instagram para, às vezes, mostrar para as pessoas um pouco, e assim, um pouco mesmo dessa realidade. E aí eu faço postar, geralmente, eu pego uma foto, que não comprometa, né, nada, pego uma foto e coloco, já agradeceu a Deus hoje? E eu vi que isso foi gerando impactos muito grandes nas pessoas, que elas diziam assim, nossa, como é isso? Como que alguém vive aí? Alguém vivia aí? Aí eu digo, caramba, realmente, não era só eu que vivia numa bolha. 90% da população vive nessa bolha. Então, eu quero mostrar um pouco para essas pessoas que não é isso. E até preparar futuramente as pessoas que vão entrar nessa profissão para que elas não entrem nessa bad que eu entrei. E que precisei de terapia para sair. E até hoje eu digo, não saí completamente, porque eu ainda presencio e para mim é triste aquilo. Eu fico mal mesmo. Eu tenho dificuldade para continuar a minha vida a partir dali nas primeiras horas, sabe? Mas é isso, não é a violência. Eu lido, olha, bote um decapitado, um esquartejado, vou lidar com aquilo. Agora, quando você me bota naquela situação de miséria mesmo, a real, aqui existe, eu não consigo lidar ainda. Aquilo eu digo assim, por que ninguém me falou sobre isso? Me enganaram, né? Eu não sabia que eu ia viver isso aqui. E a gente vive. Mas os seus pares também têm essa... Ou é uma coisa sua? Porque não minha. É sua, né? Porque aí também vai pra...
Porque ali eu acho que quando você é perito, o crime é meio que... Você sabe que é isso que vai rolar, né? Não, é isso. Eu sabia que eu ia para É. lugares pobres. Eu sabia que eu ia conversar. Mas é o que eu estou dizendo. É muito além do que você pensa que Uhum. é. É muito além. É aquilo que a TV não mostra. Ou pelo menos não mostra abertamente. Uhum. É outro mundo do que você vê, de você não acreditar, sabe? E é isso que eu disse. Ninguém nunca me falou sobre isso. Sim. Fala. Que resposta boa, né? Olha, eu vou te falar. Tinha até outra pergunta, mas eu falei, essa resposta, pô, muito Resposta melhor. boa, não é? Eu acho que, mesmo que é duro, mas as pessoas precisam ouvir, eu acho. Eu acho que é isso. Que entrevista boa, viu, Daniel? Vamos, acho que acertamos, você hein? quer? Não, Sabe que eu já acertamos ziquei outra vez, que eu falei, isso aqui foi sensacional. Às vezes as pessoas não concordam, mas eu acho que as pessoas vão concordar, porque foi muito bom. boa mesmo. Foi muito bom. Obrigada, gente. Você quer que eu encerre este episódio? Eu quero que você não vai fazer nada melhor do que isso. Não, Daniel. não vou. Eu ia perguntar uma coisa de Você- técnica pericial que não vai, entendeu? Não faz sentido. Eu tô há Esse final ia ser 160 muito episódios melhor. com você. Você não foi melhor Não aí. vai, não vou vai. conseguir. Mas eu queria te agradecer muito por ter vindo, porque foi uma baita entrevista maneira, porque você foi muito aberto, assim, porque você veio falar da sua profissão, que é muito legal, mas você falou, assim, de um jeito muito pessoal, que talvez seja o motivo pelo qual tantos seguidores te seguem lá no Instagram. Então, muito obrigado por ter vindo, e quem sabe um dia, se você estiver por São Paulo aí e as companhias aéreas deixarem, você volte aqui de novo e a gente bata uma parte 2 desse papo. Ai, gente, obrigada. Foi uma delícia. Foi muito bem recebida. E com certeza, deixa eu voltar aqui para São Paulo, que a gente faz outra dessa. Maravilhoso. Berto, você quer uma consideração final? Não, é isso. Foi ótimo. Olha, Olha, eu gostei muito. Surpreendeu. De verdade. Não surpreendeu, não. Eu botava fé, entendeu? Mas eu achei que foi melhor ainda do que eu imaginava. E sabe, só um adendo aqui, muito legal, porque eu acho que é a primeira entrevista que ninguém me pergunta assim, mas e o machismo da polícia? E ser mulher na polícia? Cara, que eu sempre digo assim, minha gente, qual outro lugar que não tem machismo? Não é só a polícia, sei o quê. Então fica sempre aquele mesmo papo. Sim. E vocês foram os primeiros que não me fizeram esse tipo de pergunta, que eu acho que as pessoas já estão até cansadas de ouvir. Então foi maravilhoso, gostei demais. Então, uma última pergunta que eu queria fazer. Como é E o que é? Tô machismo brincando. na polícia? Não, eu acho essa pergunta um Fantástico. pouco, assim, sem querer, né? Eu acho meio preguiçosa. Acho Tem um tanta pouco. coisa boa pra você falar. Perfeito, Né? exatamente isso. Então, Exatamente. maravilha. Ó, você que assistiu aí, gostou, deixa o like, segue a gente, faz o seguinte, o Instagram da Amanda apareceu todo o episódio lá, vai dar uma conferida, e a Amanda também tem um canal lá, Amanda CSI. Amanda, se você quiser também falar algum curso, não sei se você tem alguma coisa que você... Isso. É isso? É só a galera ir pro Instagram, pro YouTube. Que vai achar acha lá tudo. depois, É, né? é. Tá bom. Maravilha. Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Valeu e até a próxima. Tchau!